Bom dia, gurias. Vamos dar início a mais uma mentoria de CSS. Hoje nós vamos relembrar, né, o CSS. No CSS, o Flexbox, tá? Vocês viram lá na trilha 1, só que eu acredito que talvez não tenha não tenha fazido muito sentido, né, o Flexbox lá no início, quando vocês estão iniciando, porque são muitos comandos, né? Até assim se adaptar, entender, né, bem o que que é display, como isso funciona, né? A diferença do flex e do grid e tal. Então a gente dá mais uma reforçada aqui na trilha 2. Então, devido às limitações de float e position, né, que também mexem no posicionamento de elementos, principalmente em relação à responsividade, a ferramenta Flexbox, né, foi criada para tornar tarefas de posicionamento mais simples e funcionais. A gente ainda usa o position, né, absoluto, relativo, o fixo, né, o z-index também, lembrando eles, só que eles, em relação à responsividade, era muito difícil de trabalhar, né, muito ruim. Tanto que agora é bem pouco, só para alguns elementos, né? A gente não usa mais isso de forma geral no site. Então, algumas tarefas que consideramos básicas em um layout, como centralização vertical de um elemento, filho com relação a um elemento pai, ou fazer com que elementos filhos ocupem a mesma quantidade de espaço, ou colunas terem o mesmo tamanho independente da quantidade de conteúdo interno, era quase impossível ou muito trabalhosa, né? Só com position, com float. Tinha coisa que a gente tinham coisas que a gente hoje a pessoa não está muito boa de linha de raciocínio, mas assim, tem coisas que a gente faz hoje em dia que era impossível fazer, né, com um position lá, só com aqueles elementos de posicionamento que tinha antes. Com o CSS3, né, vieram o flex e o grid. O grid, eu acho que é o top agora, né, o melhor posicionamento, a melhor forma de posicionamentos que a gente tem. Mas a gente também consegue usar o Flex junto com o Grid. E o pessoal já está comentando aí que vai vir novidade, que vai vir recursos que vão facilitar ainda mais, né, o trabalho de posicionamento. E eu estou até ansiosa, assim, para ver o que pode surgir, né? Porque o pessoal quer facilitar, né? Não quer mais que a gente perca trabalho, porque tudo hoje em dia é tempo, né? Tempo, tempo, tempo. Tu tem pouco tempo. Então, tudo que facilite e gaste menos tempo é bem-vindo. Então, vamos falar do display. Eu trouxe aqui alguns GIFs, tá? Que depois, lá no material, esse GIF não vai ficar animado. Vocês, para verem o GIF de novo, vocês vão ter que assistir a apresentação. Porque como eu salvo em PDF, eu não consigo carregar lá no Moodle a apresentação, né? Fica muito pesado, o Moodle não aguenta. Mas eu não sei se eu deixo para. Acho que eu deixo, né? Eu vou deixar essa apresentação também, mas aí só em PDF. E aí em PDF ela não vai ficar animadinha como ela está aqui, né? Então, para ver de novo, vocês vão ter que assistir. Então, o princípio base do Flexbox é tornar os layouts flexíveis e intuitivos. Para conseguir isso, ele permite que os containers decidam por si mesmos como distribuir seus filhos de forma uniforme, incluindo seu tamanho e espaço entre eles. Aqui nesse exemplo a gente tem 4 divs coloridas de vários tamanhos e colocamos dentro de uma div container cinza, né? Então, notem que quando a gente começa a falar em display flex e grid, a gente começa a falar de container, né? A partir de agora, cada div foi setada como padrão para display block, assim cada quadro ocupa toda a largura de sua linha. Quando a gente cria os elementos, né, só para relembrar, o display padrão deles é o block, né? Principalmente para divs. A gente tem alguns elementos que são inline block, como um span, mas a princípio a maioria deles são blocos, né? E aí que entra o grid para a gente trabalhar e mudar esse posicionamento. Então, se eu criasse 4 divs, né, coloridas, elas ficariam dispostas dessa forma.
Então, para começar com o Flexbox, precisamos colocar o container em um Flex Container, né? Então, aquele nosso container cinza que a gente tinha, que a gente criou, agora com o Display Flex, ele fica flexível, vamos dizer assim, né? E qual é a principal característica do Flex? É ele trabalhar em linhas, né? Ou em uma linha ou em coluna. Essa é a principal diferença do grid. O grid, quando a gente consegue trabalhar em linha e coluna ao mesmo tempo. No Flex, ou a gente trabalha em linha, ou a gente trabalha em coluna, tá? Então, aquelas divs que eram display block no início, quando eu aplico o display flex, ela já se alinha na horizontal. Então, agora podemos começar a posicioná-los nesse contexto, com muito menos dificuldades que no CSS tradicional. Para a gente fazer isso aqui, antigamente, a gente usava um float left, né? Fazia o elemento flutuar para a esquerda, flutuar para a direita, mas quando a gente fazia isso, quem fez o trilhão lembra lá da tarefa da Ada, que nosso pessoal achou muito difícil e não reclamou, mas assim se queixou que era complicada, né? Que a gente fazia, alguém levantou a mão, a gente tinha que fazer o texto flutuar para o lado de uma imagem, né? Então, olha como é fácil agora a gente fazer esse movimento, né? Um Flexbox Container tem dois eixos, um eixo principal e um eixo transversal, que por padrão se parece dessa forma, né? Então, como eu falei, quando a gente trabalha com Flex, a gente deve criar um container, né? Que seria essa parte rosinha do fundo. A gente cria como se fosse uma caixa, né? O container é como se fosse uma caixa. E aí, dentro dessa caixa, a gente vai ter elementos, que são os itens, né? Dentro dessa caixa. E aí, com as propriedades do Flex, a gente movimenta esses elementos que estão dentro desse container. E aí, se a gente olhar para esse container, o Flex ele trabalha ou no eixo principal ou no eixo transversal. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, dentro do mesmo container, né? Essa é a principal diferença do grid. Então, ou a gente trabalha no principal ou a gente trabalha no transversal. Por padrão, os itens, né, dentro do container são dispostos ao longo do eixo principal da esquerda para a direita, né? Eles ficam uma linha. Essa é a razão pela qual seus quadrados são, por padrão, colocados em uma linha horizontal quando você aplica o display flex, né? Então, quando a gente aplica o flex, eles ficam no eixo principal. Mas a gente consegue mudar para o eixo transversal com o flex direction, né? Então, o flex direction, no entanto, faz rotacionar o eixo principal. Então, com o Flex Direction, eu posso dizer qual a direção que eu quero trabalhar, ou se é em linha, ou se é em coluna. Né? Notem que o Flex Direction ou em linha, ou em coluna. Tá? Eu gostei desses GIFs, né, que eles dão, a gente consegue ver o posicionamento de cada elemento. Há uma importante distinção a fazer aqui. O Flex Direction comum não alinha os quadrados no eixo transversal em vez do eixo principal. Faz o próprio eixo principal ir de horizontal para vertical. Há um par de outras opções para Flex Direction. Então, a gente consegue usar com Flex Direction também a linha reversa ou a coluna reversa. Nesse GIF aqui só está mostrando a coluna reversa, né? Então, eu posso transformar para coluna. E quando eu digo que a coluna é reversa, né, column reverse, ele inverte os elementos dessa coluna. Se eu usar o row reverse, ele vai fazer a mesma coisa para linha. Ele vai alinhar e o reverse ele vai alinhar eles de forma invertida, né? Ficaria 4, 3, 1, tá? Então, sei lá, em algum determinado momento, tu pode querer inverter esses elementos, né? Principalmente quando a gente está fazendo os media queries lá na responsividade, que os elementos, né, em telas menores fiquem alinhados de forma diferente, né? De repente no desk está em linha e lá no desk
um desktop no mobile, por exemplo, tu quer que fique em coluna, então a gente consegue, né, fazer essa mudança de posicionamento. E aí, pensando também na responsividade, né? O Justify Content controla como se alinha itens no eixo principal. Então, né, sei lá, pense no menu agora, por exemplo, tu quer alinhar os itens de um menu lá, e aí tu pode usar essas propriedades do Flex, né? A gente tem 5 comandos para usar no Justify Content. Aqui, né, na configuração, eu estou dizendo que o container tem um display flex, a direção de linha, né, o flex direction home, e um justify content flex start. Mas aí, além do start, né, eu tenho o end, o flex end, o center, o space between e o space around. Flex start deixa todos os elementos no início, o end no final, o center centralizado. O space between, ele tenta ajustar ao máximo que dá na largura da página do teu site. E o all round, ele também espalha, só que ele tenta uniformizar os espaços, né? Inclusive das laterais. Olhem a diferença do between para o all round. O all round ele já junta um pouquinho mais para uniformizar os espaços entre eles. Né? Quando ele mostrar o between, ele quase cola na margem esquerda e direita, e o all-round ele tenta uniformizar os espaços, né, entre os elementos, que seria a principal diferença entre eles. Depois, como o Justify Content funciona ao longo do eixo principal, o Align Item se aplica ao eixo transversal. Então, o eixo transversal é o de cima, é o que corta no meio, né? E a gente tem 5 comandos também para usar com Align Items, né? Que é o Start, o End, o Center, o Stretch e o Baseline. O Start é em cima, o End embaixo, tá mais lento, o Center no meio, o Stretch tenta ocupar todo o espaço, né, do container, e o Baseline, ele alinha pelo conteúdo. Não sei se vai dar para ver aqui só com o número, mas o Baseline, ó, o Stretch, ele tenta ocupar todo o espaço do container, tenta, não, ele estica, né, e o Baseline, ele alinha pelo conteúdo. Deixa eu ver o Baseline aqui. Então, se tu tem textos, quando tu aplica o Baseline, ele vai deixar tudo alinhado pelo texto que ele tem dentro, né? Então, não importa, daí no Baseline não importa o tamanho que tem a tua div, que a gente tem vários tamanhos diferentes, né? O Baseline, ele vai alinhar todos através do que tem dentro, através do texto. Tá? Então, essa é a principal diferença do Align Items para o Justify Content, né? O Justify Content trabalha no eixo principal e o Align Items na coluna, né? No eixo transversal. A gente pode combinar o Justify Content e o Align Items e ver como a centralização funciona diferente para cada um dos comandos Flex Direction. Olha só para a gente ver a direção linha, a direção de coluna, usando o Align Items. Que o Justify Content é para linha e o Align Items é para coluna. A quinta propriedade, o Align Self, né? Como já diz o nome, o Self, a gente consegue mexer em apenas um elemento. As propriedades anteriores, a gente estava mexendo em todos os elementos dentro do container. Com o Align Self, a gente pode mexer em apenas alguns elementos, né? A gente pode especificar propriedades diferentes para os itens que estão dentro do container. Fala, Sam. No caso, então, o Align Self, eu vou atribuir ele ao elemento específico que eu quero movimentar, que esteja dentro do container, é isso? Isso, exatamente. Então, o Align Self permite manipular manualmente o alinhamento de um elemento em particular. É basicamente substituir o Align Items para um quadrado.
Todas as propriedades são as mesmas em que segue o align items do container. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou aplicando no 1 e no 2. Não sei se vocês conseguem ver aqui o código, mas aqui eu estou só centralizando o quadrado 1. Esqueço que eu não posso clicar ali. Mas vamos aplicar o align self a 2 quadrados, e para o restante aplicamos o align items. Então, o center, né, e o flex direction, row. Então, para o 13 e para o 4, assim, a configuração padrão do container é o alinhamento de item centralizado e a direção coluna, né, que seria para os 4. Só que aí, para esses dois primeiros aqui, eu mudei as configurações. Eu dei um flex start e um flex end, só para a gente ver, né? Então, o 13 e o 4, que eu não mudei a configuração, continuam com a configuração do align item center e da direção de linha, né? Eles estão paradinhos aqui. E aí, para os outros dois quadrados, eles estão com align items, né? Align self, desculpa, uma configuração diferente. Aí, de que forma eu faço isso? Eu vou ter que especificar, né? Eu vou especificar a configuração padrão para o container e para os itens do container, e aí depois dizer que nesse quadrado 1 aqui, aí tem esse exemplo aqui, né? Square 1, seria o quadrado 1, eu tenho um align self center, por exemplo, diferente dos outros, né? Então, aplico a configuração geral para o container e depois especifico, né, outras propriedades para os filhos. Aí, lembrando, né, que quando a gente escreve de cima para baixo, o CSS ele renderiza de cima para baixo. Então, no primeiro momento, eu vou aplicar no container um align items flex start, por exemplo, né? Eu vou alinhar todos eles em cima. E notem que logo abaixo aqui eu tenho a configuração do quadrado. Então, o que vai acontecer? Primeiro ele vai aplicar o container e depois a do quadrado. Ele sempre vem de cima para baixo, né? E a última regra de escrever é a que vai ficar, né? A que vai ser aplicada. A última regra sempre vai sobrescrever as mais antigas. Então, às vezes, também o código tá... Ali tu fez uma configuração no CSS e não ficou exatamente como tu queria, daí te pergunta, mas qual se eu botei ali? Mas é que talvez mais embaixo tu tenha escrito uma outra regra que sobrescreveu a de cima, né? Então a gente tem que cuidar isso, porque às vezes a gente quebra uma baita cabeça ali, era só uma coisa que a gente fez que sobrescreveu o que a gente já tinha feito, tá? Então por isso que o Flex ele é fácil de trabalhar, né? A gente consegue mexer também em itens, né, específicos dentro de um container. E aí, lá no material, tem de novo aquele material que tem todas as outras propriedades dessas que a gente reviu, que são as mais utilizadas, vamos dizer assim, com essas 5 aqui, a gente pode fazer muita coisa, né? Muito posicionamento de elemento. Mas lá no material tem o código completo do... Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar. O código das outras... Tela, janela. O Teams mudou agora, estou meio perdido no vídeo. Vou mostrar para vocês aqui. Já vou mostrar a atividade também, aqui no material do Flexbox. Tem todas as propriedades, né? Isso aqui eu também passei na trilha 1 para vocês, mas achei válido trazer de novo, até porque tem gente que não fez a trilha 1, né? Mas assim, tem o HTML e tem o CSS, então tu pode copiar e colar, né? Aqui, ó, o Flex Direction, né? Todas as direções, a linha reversa, a coluna reversa, e aí com os códigos aqui, né, para cada um deles, ó, o RAW reverso, para a coluna reversa, e aqui um pouquinho de CSS para ler um pouquinho aqui as aplicações em CSS, né, em cima desse HTML. Então sempre vai ter o arquivo HTML e o arquivo CSS para vocês testarem. Daí copia, né, é uma coluna, só selecionar, copiar e colar. Pode testar lá no CodePen também, né, aí onde vocês quiserem. E aí tem todas as outras configurações, né? Aqui tá bem completinho o material. E também tem outros links lá no final, né?
Eu sempre deixo um Saiba Mais com um vídeo, né? O W3C, que vocês também podem testar. Esse origami aqui, que é o código desse, é esse material que está aqui aqui em cima. E 2 joguinhos, né? De repente vocês curtam um jogo. Esse joguinho de sapo aqui, ele é bem bacana, né? E a gente pratica bastante coisa em CSS com ele. A gente consegue praticar muito o flex com ele. Então, ele te dá um sapo e uma Vitória Regia aqui, tu tem que colocar o display aqui para fazer o sapo ir para lá, né? Qual propriedade faria o sapo ir para o final? Flex, end, né? Aliás, eu tenho que botar o justify content, né? Que já está dizendo. Ele explica tudo aqui, ó. Até eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil. Ele te dá toda a explicação. Se tu clicar em cima da propriedade, ele te mostra quais as propriedades que esse justify content usa, né? E explica também cada uma delas aqui embaixo. Então, eu tenho que usar um justify content. Deixa eu copiar e colar, né, pessoal? Justify content, 2 pontos, um flex, end, né? Pelo que diz aqui, os itens são alinhados ao lado direito do container. Esse aqui é o lado direito. O container é a lagoa aqui no caso, né? Então, flex, end. Ó, quando o sapinho fica em cima da Vitória Regia, né? Que é o jogo tem que fazer no jogo, ele te abre a próxima fase. Ó, são 24 níveis, então dá para aprender bastante, né? O joguinho, além de fazer querer botar o sapo ali, né? Ele te ensina bastante coisa sobre Flexbox, né? Daí, só seguir, né? Aí, de novo, ele diz, ele dá a propriedade e o que tu pode aplicar junto com essa propriedade, os valores que tu pode aplicar junto com essa propriedade, certo? Mas aí vocês vão se divertir aí com o sapinho. Ele parece inofensivo, mas ele vai evoluindo, né? As fases dele vão evoluindo e tu tem que dar uma olhada para descobrir, né, como fazer ali as coisas, e vocês também vão perceber que uma propriedade pode afetar na outra, né? Mas é bem legal, assim. Eu gosto bastante de passar esse jogo porque ele ajuda bastante a gente ter uma noção, né? Porque às vezes no código ali a gente não enxerga exatamente o que o Flex fez. E aí nesse joguinho a gente consegue enxergar bem assim o que cada propriedade, cada valor faz. E aí eu vou pedir uma atividade para vocês. Qual é a atividade? É criar esse layout aqui com flex, né? Que seriam as principais áreas de um site, né? Um header, um sidebar, um conteúdo principal com suas divisões e um footer, né? Então, escrever isso aqui usando o Flexbox também para treinar, né, as propriedades do Flexbox. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar depois lá, que a entrega é no GitHub, né? A gente sempre vai usar o GitHub para entrega, que usam código. Então, aqui vocês já vão conseguir fazer um treino bem legal, né? De elementos e como dividir, né? As áreas do site e usar o Flexbox. Mas aí, de novo, né? Faz uma cópia do teu projeto, faz uma cópia e faz os testes em cima da cópia, tá? Não façam direto no projeto de vocês, que se der alguma coisa errada, depois a gente não consegue desfazer. Estou vendo os semblantes preocupados ali, mas lá não fiquem, não é difícil, tá? Eu até comecei a fazer ele ontem aqui, ó. O HTML é bem simples, né? Eu criei uma seção, ó, então olha só. O header é só um header, né? Só tem o header, só tem a palavra header escrita nele. Aqui na main eu tenho uma seção. Então, quando eu crio um conteúdo principal, né? O ideal é que eu divida esse conteúdo principal em seções. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma seção e dentro dessa seção eu tenho algumas divisões, tá? Isso aqui a gente pode fazer porque está semântico, né?
está escrito de uma forma semântica, está separando quem é o cabeçalho, quem é o corpo principal do site, né? E tudo bem usar divisões, né? Porque eu noto assim que às vezes tu fala em tags semânticos, parece que fica proibido de tu usar a tag div. Mas não, a gente pode usar, né? Só que a gente tem que daí dividir, ó. Eu tenho uma seção aqui com 8 divisões dentro. Pronto. Aqui eu tenho uma side, que é aquele lateral, né? E um footer. E aí lá no style eu vou começar a usar cada um, né? Eu vou configurar meu body, meu footer. Aqui eu não fiz na ordem, né? O footer eu fiz antes que o header, mas porque um não afeta no outro, mas se um afetasse no outro, o que eu escrevesse no header mataria o que eu teria escrito no footer, né? Então tem que cuidar a ordem. Aqui eu fui olhando e fui fazendo só, não cuidei muito isso. Tá, então são todas as configurações que vocês já usaram, ó, text align, border radius, sombra, margem, né? Porque eu peço ali no exercício para vocês observarem também, né? Sei lá, talvez vocês vão fazer algum projeto, observar bem, né? Os espaços, se tem sombra, tipo de letra, esse tipo de coisa. Em relação a cores também, não sei se vocês lembram, mas lá na trilha 1, eu mostrei para vocês o drop EA, esse ícone aqui, não sei se vocês lembram, mas o que esse drop EA faz? É um programinha que eu consigo copiar cores, ó. Então, no momento que eu clico no programa, ali no ícone dele, né, eu consigo copiar a cor da onde eu quiser, ó. Pode ser de qualquer imagem, ó. Do que tiver na tela, eu consigo copiar a imagem. E como é que eu copio? Eu só dou um clique, pronto, está copiado. Vou lá no meu CSS e colo essa cor que ele copiou. Ele vem em Excel, né? Então, bem simples, assim, bem fácil quando a gente quer copiar cores também. E que mais? Então, são coisas que vocês já viram, né? Então, vocês vão praticar de novo, né? Como colocar sombra, tal. Vocês vão usar o Display Flex, né? Para organizar esses itens. Ó, esse item aqui é a minha main. Aqui é cada item, né? Cada quadradinho que eu tenho lá dentro da minha main. Não vou mostrar todo o código, né? Senão vocês vão depois parar o vídeo e vão copiar. Mas, ó, como é que ele tá? Nem sei como é que ele tá. O meu tá muito esticadão ainda. Eu tenho que... Minhas sombras não ficaram muito boas. Mas eu fiz assim na corrida só para vocês verem que dá para fazer, né? Que não é tão difícil. É que o ideal seria deixar ele menor, né? Para parecer como aquele da atividade lá. Mas estão aqui todos os elementos: o side, o header, o footer e o body com os itens. Certo? E aí, assim, às vezes a gente olha assim, nossa, não sei fazer, né? Mas assim, aos pouquinhos você vai fazendo ali, né? Parte por parte. Começa lá de cima para baixo, pelo header, né? Vem fazendo, vai olhando, fazendo, vai olhando, fazendo e dá certo. No final dá certo. Marcele, tá com uma cara tristinha, Marcele. Mas não é. Pensando, puta merda, né? Ai, desculpa o palavrão, mas. Enfim. Sara aqui no chat está falando que o sapinho do sapo é legal. O sapinho, o joguinho do sapo é legal. Hoje eu tô misturando todas as coisas, né? A Ellen, eu já sugeri esse jogo, né? Ficou o dia inteiro jogando até concluir tudo. Tem outro lá além do sapinho, né? Tem outro jogo lá também. Que mais aqui? Alguém precisou sair aqui, só que tá sem nome, acho que é Priscila, né? Precisou sair. Marcele lascou, não, Marcele, é bem, não é, porque eu fiz ele e não demorei, assim, e eu não programo todo dia, assim, eu não fico criando código todo dia, né, tô estudando até outras coisas agora, mas assim, eu quero posicionar, qual é a propriedade, daí eu vou lá dar uma espiada no material do Flex, a gente tem esse aqui que faz tal coisa, né, porque assim, essa é a ideia da gente ir estudando, né, quando a gente, a Vânia tá até botando referências aí, que não tem
conforme a gente vai estudando, a gente vai lembrando, né, que tem como fazer. Aí a gente consegue pesquisar para descobrir como fazer, né? De cabeça a gente não lembra tudo. Certo? Daí esse tem entrega, agora assim que o vídeo carregar, eu já vou colocar lá na plataforma para vocês darem uma estudada aí, de repente tem alguma coisa no site lá de vocês que vocês não estejam conseguindo posicionar agora com essas propriedades do Flex, né? Relembrando elas, de repente vocês consigam fazer. Depois a gente vai ver o grid também, que deixa mais fácil ainda, né, a combinação dos dois. A gente pode combinar os dois. E é isso, gurias. Mais alguma coisa? Deixa responsível, sim, o Flex. Por ele ser flexível, né, ele já te dá uma responsividade. Claro que tem algumas coisas, né, como o tamanho de imagens, que ele não diminui, mas assim, nos elementos ele consegue fazer uma boa rede dimensionada. Só nas imagens, né, que a gente tem que usar a média para mostrar a imagem, se for numa tela grande, mostrar a imagem em tal tamanho. Se a gente tiver num telefone, por exemplo, ou essa imagem some, né, ou fica num tamanho menor. Então a gente tem que fazer várias médias, né, para ir deixando o site bem responsivo. O Drop tem vários exemplos lá, né? Escolhe um que tu goste e adapta. Tem uns com JavaScript, né? Outros só com um HTML e CSS. E vocês escolhem lá o que. Porque não adianta também só tu escolher um bem legalzão, né? Tem alguns lá com jQuery, com Bootstrap, se não me engano, né? Com outros frameworks. É legal tu dar uma estudada, ver como tu usa, né? Porque jQuery e Bootstrap tu coloca só o CDN lá para conseguir usar, né? Tu tem que ver a documentação. Isso a gente fala na trilha 3, né? A gente entra nesse assunto de como usar frameworks, então nessa trilha vocês não precisariam se preocupar, mas se quiserem já irem aprendendo, né, como fazer, vai ótimo. A Vânia já vai do mobile para o desktop. Isso. Mas assim, eu sei que muitas informações, às vezes, eu também vejo as gurias falando lá no grupo, né, de coisas que vocês não viram ainda, de repente, e, e falam com facilidade, daí eu tenho a impressão, assim, que algumas meninas se sentem, como é que é a palavra, como é que eu diria, ficam ansiosas, assim, sei lá, ficam, de repente, inseguras em relação ao que sabem, né? Mas essas meninas que já falam com aquela tranquilidade é porque, de repente, já trabalham, já estudaram, já fizeram cursos, né? Então, não se comparem, assim, não se sintam, ai, mas ela já aprendeu isso e eu ainda não. Tu não aprendeu porque tu não viu ainda, só por isso. Porque quando tu vê, tu vai aprender como elas aprenderam, entende? Então, o nosso programa, ele é bem fracionado, né, assim, para todo mundo conseguir acompanhar, quem não é da área. E deixa eu ver o que a Wanda está falando. O problema do Bootstrap é que não aprendemos o CSS puro. As bibliotecas, isso que as meninas usam, no Bootstrap, jQuery, que tem lá também naqueles menus, eles são bibliotecas com código pronto que tu já usa, né, no teu código. Então, quando tu olhar aquilo, de repente tu não vai entender porque é diferente, né, o CSS escrito com o Bootstrap, porque ele já está pronto, né, então usando bibliotecas prontas da biblioteca. Então, a Roana está dizendo que é curiosa. A gente tem que ser curioso, né? E então, vamos aos poucos, né? Claro, se quiser já fazer um cursinho, já quiser estudar sobre, ótimo. Mas eu não quero, assim, que crie ansiedade e que se achem menos que outras pessoas, por exemplo, né? Cada uma já estudou uma estudou mais, outra estudou menos, mas todos estão no mesmo nível aqui, né? A gente está vindo e todas estão aprendendo e todas estão conseguindo, todas vão conseguir fazer, né?
Só ir estudando aí. É que assim, aqui no programa a gente tem uma linha do tempo, né? Que a gente vai estudando conforme o grau de dificuldade da coisa, né? Vamos falar assim. Hoje eu não estou boa, assim, muito boa em discursos, né? Mas a gente não pula etapa, vamos dizer assim, né? A gente vai indo, vai evoluindo aos poucos. Ana, por isso que eu estou comentando, né? Que às vezes eu vejo que e não estou recriminando, não, de forma nenhuma, tá? Tem que continuar falando. Só que, assim, essa ansiedade que a Ana falou ali que estava se sentindo, não sente, porque vocês estão aprendendo devagarinho, né? Cada um tem seu ponto, seu tempo de aprendizado também. E, claro, ali tem meninas com mais experiência, né? Então, a fala é diferente. Daqui a pouco vocês vão estar falando desse jeito também, com essa naturalidade, né? Depois que vocês aprenderem. Então, é nesse sentido, né? De não se sentir diminuída, porque vocês estão entrando agora, vocês estão migrando de carreira, tem várias situações, né? Assim como também tem gente que entra no programa só para relembrar algumas coisas, para praticar, né? Sei lá, para ter certificado, tem várias situações diferentes, né? E agora é isso aí, a gente está junto aqui, vamos descobrir juntas, cada uma no seu tempo, dentro, né, do seu contexto. O que vocês têm que fazer é se dedicar, né? Não, Ana, exatamente, daí dá essa vontade de desistir. Eu noto pelos meus alunos também, né, lá na escola, né, é que vocês são online, né? Quando a gente dá aula presencial, a gente consegue ver assim, vocês não mostram sempre o rostinho de vocês, mas quando a gente dá aula presencial, a gente vê a expressão no rosto, né? Eu falo a mesma coisa. Eu tô falando para vocês assim, todos vão conseguir. Claro, vai depender do empenho, né? Tem que estudar para isso. Mas todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Aí sempre tem também os alunos que já trabalham, né? Que daí tem essa fala diferente. Mas tem essa fala porque já tem experiência, né? Quem não tem experiência não sabe, tá? E tá ali para aprender, vocês estão aqui para aprender, né? Então, não, e aí vem essa vontade de desistir, de se achar inferior, de achar que não está aprendendo, que não está conseguindo, mas não deixem esse sentimento, né, tomar conta de vocês. Vocês conseguem, estão conseguindo, estamos na trilha 2 aqui, vocês estão evoluindo, vai ter dificuldade, vai, mas, né, faz parte de tudo na vida, a gente, né, tudo tem seus perrengues. Se a Vânia está escrevendo aqui, tá sem áudio ainda, Vânia, não conseguiu resolver. Então, aproveita o tempo que tu está tendo para estudar, né? Tem cursos, também não adianta a gente começar, como a gente falou no início lá, muitos cursos, né? Vai escolhendo, o que eu estou estudando agora? HTML e CSS, então procura algum curso, de repente, complementar de HTML e CSS, que é legal a gente ouvir uma outra pessoa falando, né, sobre também, até porque a gente quem ensina, assim, quem fala, tem formas diferentes de falar. Somos capazes, sim, sempre pensei assim, isso mesmo, todos são capazes, cada um a seu tempo, não deixa a síndrome da impostora pegar vocês, né? Vocês já ouviram falar na síndrome da impostora? Que é daquela sensação que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não vou conseguir, que eu não sei nada, mas sabe sim. A Ana estava doente, a gente tem todos esses problemas aí da família, né? Doença, tudo faz parte, né, da vida da gente. A Marcele está fazendo um curso complementar. O Guanabara, ele tem um cursinho de 5 módulos. É que o Guanabara tem gente que não tem paciência com ele porque ele faz propaganda, né? Claro, ele tem que manter o canal. Às vezes ele faz algumas brincadeiras, mas assim, ele explica bem explicadinho. Ele tem um módulo de HTML, CSS, tem um curso, aliás, com 5 módulos de HTML e CSS, que eu indico assim para fazer, porque eu acho bem legal a forma que ele explica. E se ele dá exemplos práticos também, né, para vocês poderem fazendo junto. Fernanda, bom dia, Fernanda. Fernanda tem que sair, sim, já deu 9 horas, né? Ele explica bem, eu amo Guanabara, Sara, eu também gosto do Guanabara.
e dar umas puxadas de orelha, isso aí. Certo? Então, vocês vão também sentir ansiedade, de repente, fazendo essa tarefa, mas, assim, respira, vai com calma, vai fazendo por partes, né? Que ali a gente olha tudo junto, né? Nossa, toda aquela tarefa ali junto. Mas não, começa fazendo o header, né? Depois vai fazendo as outras partes, vai configurando. Lembra agora que tem o Flex, que a gente relembrou hoje, né? Que dá certo. Tudo dá certo. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao conteúdo, em relação ao site? Vocês já estão trabalhando, né, no site? Ah, obrigada, Fabiana. Isso aí, vamos continuar. Vamos continuar. Eu já passei por tudo isso que vocês estão passando, né? Eu não aprendi sabendo, então acredita em mim que a gente consegue. E a gente tem que peçam ajuda, né? Mesmo que tenham. Eu noto também que as meninas que sabem mais lá no grupo, elas sempre também se dispõem a ajudar, né? Então, de repente, façam grupos de estudos, né? Ah, mas eu fico envergonhada de fazer tal pergunta. Não tem que ter vergonha, pergunta. De repente, a tua dúvida é de outra pessoa também. Está iniciando, qual é o problema de ter uma dúvida? Porque às vezes a gente acha que a dúvida é muito boba, né, para perguntar, mas não tem importância. Cada dúvida é importante, porque uma dúvida pequena depois pode virar uma dúvida grande, né? O grupo de estudos é bem legal também para aprender. Às vezes a gente explicando uma coisa simples para outra pessoa, a gente passa, mas é que isso eu não tinha entendido direito, mas agora explicando para ela ficou bem claro para mim, sabe? Então tem coisas assim que a gente aprende muito explicando. Sara, eu sou pisciana e meu ascendente também é peixes, então acho que a calma vem do meu signo. Não, eu sei que é da sociedade que parece um desespero, mas a gente tem que. O nosso psicológico é nosso maior amigo, o nosso pior inimigo, né? A gente tem que dominar a mente, ou tentar pelo menos, né? A Fabiana fica envergonhada. Não, mas por que, Fabiana? Se a gente está num grupo para isso, né? A gente tem que perder essas vergonhas também, porque se tu entrar numa empresa, tu vai ter que perguntar para alguém, né, te ajudar. Claro que buscar no Google, correto, é ótimo também, mas às vezes a gente não consegue achar resposta e pode dar uma desanimada, né? Então, não tenha vergonha de perguntar. Pergunta. Pergunta, pode perguntar para mim também. Tem o WhatsApp Descode Tech lá, tem o meu WhatsApp, tem o fórum lá do Moodle, né? Podem colocar as perguntas lá, que de repente a dúvida de uma já fica registrada lá para outra pessoa, né? Ah, obrigada, gente. Vou ficar vermelha aqui. Ah, a paciência. Todo mundo diz que eu tenho paciência, mas assim, tem que ser, né? A gente não pode deixar as pessoas nervosas. Pergunta, mulher, ninguém nasce sabendo isso aí. Tipo, por um tempo, e às vezes a gente aprende mais trocando ideia, né, com outras pessoas. A Ellen tá se disponibilizando, ó, podem contar sempre comigo. Eu tô lendo o chat porque não aparece, né, na gravação. A Vânia dizendo que ela ama ajudar, olha aí, ó, que precisamos disso, uma doação entre nós e não competir. Isso é ótimo, Vânia, exatamente, não é uma competição, né? A gente está aqui num grupo de aprendizado, um grupo para aprender, né? Então ninguém está competindo, ninguém vai ganhar mais, destacar mais, né? Todos estamos no barco aqui. Isso, com menos competição, mais cooperação, exatamente, isso aí. Né? Ninguém está concorrendo a uma vaga de emprego que não é um programa, né? Ninguém está concorrendo a uma promoção. Nós estamos aqui para aprender, né? E eu aprendo muito com vocês também, né? Eu gosto de olhar depois os códigos de vocês, porque cada pessoa usa uma estratégia diferente, né?
Então, às vezes eu olho assim, olha ali, que legal que aquela pessoa fez, né? Eu não tinha pensado nisso ainda. Então, sempre é uma troca, né? Sempre é uma troca. Certo, gurias? Desistir jamais. Vamos lá. Uma tarefinha do Flex. Já vou dizendo que semana que vem eu vou deixar uma do Grid também. Mas são tarefas simples, tá? Sempre com material de apoio. Essa tarefa vai ter uma semana e depois mais uma semana. Na verdade, tem 2 semanas, né? Para vocês entregarem. Então dá tempo, né? De fazer. Não, não fiquem ansiosas. Eu nem devia ter falado da semana que vem, mas já dei um spoiler, né? Mas vai ser uma tarefinha também bem simples. E daí tem essa semana, mais a outra, daí do grid vai ter a outra e mais a outra, então tem tempo bastante, né? Caso ocorra algum problema, também conversa comigo no privado, que a gente vê o que faz. Certo, guris? Um beijo, então. Boa semana para vocês e bons estudos.